colegas que ainda faltam. E quem tiver dificuldade, cair, vai ficar por minha conta. Eu peço a todos que desliguem câmeras, desliguem o microfone para facilitar, tá, a aula da professora. Vou agora aqui fazer uma breve apresentação. Ela é escritora, dramaturga, produtora cultural, doutora em letras pela Universidade de Campinas e cofundadora e pesquisadora sênior do grupo de estudos e pesquisas sobre o Oriente Médio, GEPOM, que sempre comento, principalmente com meus alunos em sala de aula. Né, tem um aluno aí que vai ser agraciado com uma aula aí com vocês, né, como a gente conversou, professora. Vai ter que rebolar bastante, fazer um bom artiguinho, e a nota final, o prêmio vai ser esse, né? Para aqueles que são alucinados por Oriente Médio como eu, né? Eu estou catequizando, e não mente que está fazendo isso. Então, quem quiser, se estiver na mesma onda que eu, assim, gostar de Oriente Médio, está aí, gente. O mundo está aí, as possibilidades que a tecnologia está nos proporcionando agora são realmente muito interessantes, a gente precisa aproveitá-las. Professora, também é só apenas um detalhe, né, que a dissertação de, não sei se doutorado, professora, a senhora falou sobre o livro Versos Satânicos, né, que é um livro que eu tenho muita vontade. Hã? Foi no doutorado que eu estudei o Salman Rushdie. Rushdie também, que é um autor incrível, né? Então, polêmica porque é bobagem. Eu estou aqui com ele na fila, esperando para ler também. Depois que eu ler, eu vou ler a sua tese. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez e, gente, aproveitem. Bom, eu agradeço o convite, né? Estar aqui na Unifap me honra muito. Enfim, foi como a Ioneida falou, a internet ela possibilita essas viagens, né, no momento que a gente não está podendo viajar. Só uma observação, Ioneta, quando você for ler a minha tese, considere que eu reescreveria boa parte dela hoje, tá? É uma tese que tem quase 20 anos, então... Doutora, nada que eu não faça também, quando eu olho as minhas coisas, eu falei, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Sobretudo, foi até bom você tocar nisso, e aí eu já começo a minha fala, sobretudo no momento em que pouco se estudava mundo árabe, mundo islâmico, né? O Salman Rushdie é um escritor indiano, indo-britânico, né? Vai escrever em inglês, numa língua que não era dele, nativa, e foi no momento, essa dissertação, essa tese, ela surgiu em função da perseguição que ele sofreu por causa do livro Versos Satânicos. E pouco se sabia, quer dizer, né, eu não, porque eu sempre, né, vivi nesse ambiente, minha família é libanesa, somos muçulmanos, então eu estranhava muito aquela condenação, né, porque não tinha sido aquela a religião que eu conheci, né, que eu aprendi a conhecer. E aí eu apresentei meu doutorado na Unicamp, o projeto de doutoramento, né, apresentei em 2 universidades, uma aqui no Rio, eu sou do Rio, e uma outra na Unicamp. A do Rio me aprovaram fazendo cara feia, né, porque não entendiam o tema, enfim, não sei qual foi, e eu optei em fazer na Unicamp, no momento que havia poucos pesquisadores, praticamente 0 pesquisadores, estou falando, gente, do ano de 2000, de 21 anos atrás. Né? Eu apresentei o projeto em 2000 para 2001. Eu comecei a trabalhar o projeto em 99. Então, tanto que quem mais trabalhava o Oriente Médio, o mundo islâmico, era o pessoal da história e os medievalistas. Né? Acho que nem tinha curso de RI, né? RI era alguma coisa abstrata ligada às ciências sociais, assim como a própria antropologia, assim como a própria sociologia, enfim, era uma coisa assim. E eu tive dificuldade, então assim, né? Nós somos, eu talvez seja uma das primeiras gerações. A primeira não, né? Uma das primeiras, né? Não a primeiríssima, mas uma das primeiras a me voltar para os estudos do Oriente Médio, no momento em que o mundo também voltava os seus olhos
para o Oriente Médio. Lembrando, né, em 96, os Talibã, que não é Oriente Médio, mas é Islã, chegam ao poder no Afeganistão. Antes disso, né, em 78, eu não vou fazer, mas em 96 o Talibã chega ao poder no Afeganistão, e em 2001 nós temos a explosão das torres, né, o 11 de setembro, que, de uma certa maneira, chamou a atenção do mundo para aquela região, inicia-se a guerra contra o terror, do Bush, e eu já estava nessa coisa, estudando, e aí vem a questão das mulheres, as mulheres oprimidas, tem a novela O Clone, né, muito interessante isso também, né, que inclusive é uma novela que vai reprisar, a novela esta, inclusive, que eu, no início, eu dei uma consultoria para a autora, novela esta que, enquanto o mundo virava os olhos, né, virava as costas, né, e olhava com muito preconceito o Oriente Médio, no Brasil, a novela O Clone estourava e todo mundo queria aprender a dança do ventre, e a expressão Inxalá passou a ser prática na boca de boa parte da população brasileira. E, paralelo a isso, os estudos em relação ao Oriente Médio estavam acontecendo, né? Então, como eu estava falando, né, eu faço parte de uma geração que eu tive dificuldade de ter um orientador. O meu orientador trabalhava Beckett, né, porque eu fiz no Instituto da Linguagem, um doutorado, e ele falou assim, olha, eu vou pegar porque eu me interessei pelo seu projeto, coisa e tal, e eu vou pegar porque o Beckett era um irlandês que morava na França e vai escrever em 2 línguas, e esse é o ponto em comum que eu tenho com o seu trabalho. Então, vamos lá, né? Então, eu peguei, né, peguei esse orientador que me orientou, né? Tenho muito carinho por ele, mas era uma realidade da época. Depois de 2000, começam a vir a gerar... Então, assim, né, nós começamos a defender de 2000, 2003, 2004, começam a surgir. Eu não estou falando aqui no curso de árabe que tinha na USP, né, que sempre teve lá seus doutores, mas, naquele momento, o curso era muito voltado só para a questão da língua. Então, também tinha essa carência por conta disso, depois foi mudando, inclusive um dos professores da USP foi da minha banca de doutorado. Isso tudo para dizer para vocês que vocês são privilegiados, né, de terem uma disciplina, né, que é Oriente Médio, com uma professora que tem essa experiência, né, e que são raras, inclusive, as universidades que têm esse olhar em relação ao Oriente Médio, né? A gente sabe que algumas universidades, públicas ou não, né, é difícil. Isso eu sei porque lá no GEPOM, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, nós recebemos muitos alunos, né, e eles mesmos falam que tem essa carência, que o Oriente Médio passa batido. E aí é bom quando você tem uma universidade que tem essa cadeira e, principalmente, né, e aí eu vou puxar para mim, convida alguém para falar sobre esse tema, e eu quero que seja assim, né, que a gente tenha uma conversa aqui. E aí eu comecei a estudar Oriente Médio, veio o 11 de setembro, cada vez mais sendo requisitada por conta até dessa carência que nós tínhamos né, hoje você pode escolher orientador, né, as redes de televisão, quando convidam alguém, sempre tem um monte de gente para falar. Naquele momento não tinha. Então, nós vamos... e aí eu comecei, e eu não sei como, eu fui parar no gênero, né? Eu não sei o que me fez. Quando eu vi, eu já estava no olho do furacão. Acho que nós, pesquisadores, temos isso, né? A gente não predetermina. Eu vou predeterminar. Você predetermina uma coisa e acaba fazendo, muitas vezes, outra que você não estava nem... Inclusive, eu criticava muito, na década de 90, o pessoal que estudava gênero, né? Ficava naquele rame-rame, aquilo me incomodava. E a primeira vez que eu falei sobre gênero, né, foi sobre as mulheres no Oriente Médio, porque também me incomodava
esse olhar estereotipado que se constrói em relação à mulher. Portanto, pela primeira vez, né, a primeira coisa que eu falei para vocês é que eu sou de família muçulmana. Eu sou muçulmana, eu pratico o Islã, né? Eu não uso hijab. Isso não quer dizer que eu não seja menos ou mais muçulmana do que outros. E não é por conta disso que eu estudo o Islã, né? Não tem nada a ver. Mas é um facilitador, porque eu já tenho o campo, né? A gente já está ali no campo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, para essa nossa conversa, e aí a gente vai falar sobre o feminismo, não o feminismo, porque não tem um feminismo apenas no mundo árabe. Existem os feminismos, né? Porque o mundo árabe ele é múltiplo. Esse mundo árabe, cada país, a Arábia Saudita não é como o Líbano não é como a Jordânia não é. Cada país vai ter a sua especificidade. E aí, com esse olhar que vai ser essa nossa conversa. E aí vocês podem fazer o seguinte, vocês podem ir colocando as suas dúvidas, as suas perguntas no chat, que depois a gente abre, ou até se quiser me interromper também, né, desde que não saia muito do assunto, mas eu acho que, né, deixar para o final acaba ficando até mais rico. E aí, eu sempre sei que as pessoas esquecem, então anota ou bota no chat que aí a gente retoma, tá? Bom, então eu já expliquei por que o nome, né, feminismos no mundo árabe, e eu vou explicar, né, para os insights, você sabe o que é o mundo árabe, né? O mundo árabe é todo e qualquer país que vai ter como a sua identidade a língua árabe como língua oficial. Esses são os países que fazem parte, inclusive, da Liga Árabe, fundada ainda nos anos, logo depois da ONU, em 48, ela é fundada, e então esses países, então eles vão encontrar como o elo, como elemento de identificação a língua árabe, ou seja, vocês estão vendo que não tem nada a ver com Islã. Existem países, nem todo árabe é muçulmano, né? Então, nós vamos ter cristãos no Egito, nós vamos ter cristãos no Líbano, cristãos na Síria, eles podem até ser minoria, mas existem. Vamos ter judeus, né, no Marrocos, vamos ter judeus libaneses, vamos ter judeus sírios, judeus egípcios. Então, é muito importante também vocês saberem, né? Inclusive, o maior país muçulmano do mundo, não é em termos de população, não é nem um país árabe, é a Indonésia, é um país asiático. Então, essa noção a gente também eu gosto de desconstruir. E lembrando que também nem todos os países desse mundo árabe são regidos pela Sharia. A Sharia é o conjunto de leis do Islã que contam com o Alcorão, contam com os ditos, com a Hadith, né, com os ditos do profeta, e também com passagens, com sermões, enfim. A Arábia Saudita é um exemplo clássico de um país regido pela Sharia. Nós vamos ter alguns países que terão uma Sharia dual, né, que são os direitos civis mais a Sharia. No caso do Líbano, a Síria, inclusive, é um país muito interessante, né, porque a Constituição síria ela é muito clara, né? A Síria, a única exigência que ela faz por uma especificidade do momento, né, mas até a década de 70 não era assim, era que a exigência do presidente ser muçulmano. Mas isso foi uma necessidade para o Assad, né, foi pontual para ele poder assumir o poder. E aí é um outro caso que a gente estuda, né? O Líbano tem uma estrutura de governo confusa, confessional, mas o presidente tem que ser obrigatoriamente um cristão maronita, enfim. Então, cada país o Egito já não faz essa exigência, né? Nada impede que um cristão copta chegue ao poder no Egito, embora eles sejam, né, uma minoria, mas nada impede. Enfim, então isso para dar para vocês o panorama de que o norte da África e o Oriente Médio, exceto Israel, fazem parte do mundo árabe. Bom, e aí eu vou trabalhar também com vocês, né, o que vem a ser o feminismo, né? A gente sabe que o feminismo, né, ele surge nessa teoria feminista na década
de 50, a gente não vai falar em feminismo antes, né? Acho muito interessante, aí é a viagem, né? Tem muitos sites ou até pseudo-estudiosos sobre mulheres do mundo árabe falando assim, não, porque as mulheres eram feministas na época do Islã. Não, isso não há a mínima chance, né? Porque a teoria feminista é da década de 50, né? E ela vai denunciar muito claramente, né, essa questão da opressão que as mulheres sofrem em relação à dominação. Então, nós temos uma sociedade patriarcal que não tem nacionalidade, esse patriarcado ele está em todos os países de todo o mundo, cada um com a sua particularidade, mas o feminismo é uma luta de mulheres contra esse patriarcado. E aí nós vamos ter, né, a decolonialidade, né, esse feminismo decolonial, que vai apontar, dizendo o seguinte, olha, a pauta das mulheres da Europa não é a pauta das mulheres do Oriente Médio. Então, nós temos também que ter esse olhar em relação aos espaços que essas mulheres ocupam. Então, é nesse olhar, né, eu sou uma teórica, gente, eu não consigo ficar longe da teoria, eu tenho que beber nas fontes, né, acho até para vocês também entenderem, né. Então, nós vamos ter 3 tipos, para se compreender, né, o movimento feminista, nós vamos ter essas 3 ferramentas analíticas, né, que é a interseccionalidade, a interdisciplinaridade e o comprometimento político. Né? Isso aí me chama muito a atenção, porque na questão da interdisciplinaridade, que a gente vai transpor as fronteiras nos campos do estudo, e esse comprometimento político é fazendo com que esse movimento também seja, a partir dessa interdisciplinaridade, ele tenha também uma força política e faça parte da pauta política, e é mais ou menos o que a gente já tem feito até agora. Bom, e aí, quando eu falo em mulher árabe ou muçulmana, né, vocês logo, né, imaginam uma pessoa assim, mas na realidade é essa, né, em boa parte dos países. São poucos os países que vamos ter, né? Lembrando, a burca se usa no Afeganistão e no Paquistão, é típico daquela região. O niqab é essa vestimenta aqui, que só fica com os olhos de fora. O hijab é o lenço na cabeça, com uma túnica. O chador é uma capa que se usa mais no Irã. E são esses aqui, são essas as vestimentas, né? E que alguns países obrigam e outros usam se quiser, né? A Ioneida, com a experiência dela no Líbano, ela, né, talvez tenha dito que a gente vê no Líbano, a gente não vê nós vamos ver várias muçulmanas sem hijab, né? Outras com, ou seja, há uma variedade, uma pluralidade. Por isso também que eu digo que o Islã não é único, o Islã é um monobloco. E o que faz com que a gente tenha esse olhar, né, dessa expectativa e dessa realidade, é o que o Eduardo Said vai chamar desse orientalismo, né, dessa visão orientalista, que é o Oriente, né, com esse olhar em relação ao Ocidente em relação ao Oriente, como sempre vendo o nós e o bárbaro. Então, o Said ele coloca isso, né, na obra dele, no Orientalismo, uma obra que pode ter seus problemas, mas é uma grande obra de referência. Certamente isso tudo você já sabe, mas eu estou aqui para poder entrar na nossa conversa. E aí, quando eu digo nessa questão das mulheres árabes e uma identidade plural, e aí eu tenho aqui várias fotos do Líbano e da Síria, né, não, aqui só tem foto do Líbano, para vocês verem essa pluralidade. Então, aqui eu me lembro bem, essa moça que está fazendo pão, é muito comum a gente, né, nas estradas libanesas, é o melhor pão com za'atar do mundo que a gente come, né, uma esfirra aberta com ervas. Eram cristãs, né, são mulheres cristãs, cristãs. Aqui em Beirute, né, na Zara, então nós temos 2 pessoas entrando, eu não sei se as 2 eram muçulmanas ou não. Aqui era num clube, né, e a gente vê muçulmanas e não muçulmanos, ou eu não sei também, né, eu só consigo identificar muçulmana, eu não sei se as que estão sem lenço são muçulmanas, o que a gente vê também são rapazes
dançando com essas moças. Inclusive, eu usei essa foto para uma pessoa que dizia assim, não, porque no Líbano as mulheres não podem se misturar com... Até no Líbano as mulheres não se misturam com os homens, as mulheres saem separadas. Aí eu peguei essa foto e deixei bem claro que era. E aqui é o melhor churrasco que eu como no mundo quando eu vou para o Líbano, é o churrasco dos vilarejos, né? Essa aqui é uma senhora cristã de um vilarejo. Então, a gente vê essa pluralidade dessas mulheres árabes que nós vamos falar sobre elas. Mas é importante falar também, né, para poder contextualizar, porque toda essa construção estereotipada que a gente tem em relação às mulheres árabes, elas vêm a reboque do Islã, né? Aquela religião que mutila as mulheres, né? A gente sabe que tem esse problema de mutilação genital, mas não é o Islã, isso é uma prática pré-islâmica de algumas tribos do norte da África e Arábia Saudita, que se estendeu ao Islã e que se tenta lutar contra e que é difícil combater, porque são em vilarejos, as pessoas muitas vezes só se sabe do problema quando a moça chega no hospital já com infecção, né, porque são feitas das maneiras mais caseiras possíveis, porque os hospitais não fazem, ou seja, se fosse uma regra islâmica, os hospitais fariam. Mas a gente também, e muita gente coloca que o Islã ele vem a ser um libertador para as mulheres, e é libertador. Então, como é que era esse mundo, né? Como é que era antes na Arábia pré-islâmica? O grande número de infanticídio, nasciam as meninas, elas eram mortas, né? Porque menina era problema, era gasto, então eles não serviria para a guerra. Então, matava-se meninas. As mulheres eram trocadas como mercadoria e as viúvas não tinham direito, muitas vezes, à herança dos seus maridos, caso não tivessem filhos, homens, né? E, às vezes, até tendo também, não tinham. Então, o Islã ele vem e aqui é a Arábia pré-islâmica, né? Essa região. O que nós vamos chamar de Arábia pré-islâmica? É essa região da Península Arábica, né? Porque aqui a Síria, né? O que hoje, quando a gente fala em Síria nesse período, eu estou falando da Grande Síria, que vai incluir a Palestina histórica, que vai incluir o Líbano, que vai incluir a Jordânia, que vai incluir o Iraque, parte do Iraque. Então, nós vamos ter essa Síria e essa parte do Egito, que praticamente também é todo esse canto aqui, e o norte da África, que não, ou seja, essa delimitação desses países que nós conhecemos hoje, elas não existiam. Bom, e aí vem o Islã, né, uma religião que vem no século VII e garante o direito das mulheres em vários pontos, né? Ele vai garantir, a primeira coisa que ele faz é garantir a vida às meninas que nasciam, né? Outra coisa, outro mito que eu quero desconstruir, né, que é muito propagado pelo Talibã, é que mulher não pode estudar, muito pelo contrário. Nós vamos ter exemplos de mulheres na história do Islã que vão estudar e que vão ter o conhecimento, a ciência, né? Lembrando a vocês que no período abássida, o grande produtor de pensamento do mundo é o Califado Abássida, o Califado de Bagdá, que chega até a Península Ibérica. Nós vamos ter, né, dentro da família do profeta, duas mulheres que vão ser, não só, são três mulheres, né, que não serão só cultas, mas também serão propagadoras de conhecimento. A primeira delas é a filha do profeta, Fátima. Né? A Fátima, ela alfabetizava os homens, as pessoas em Meca e Medina, além de cuidar dos feridos em guerra. Ela conhecia a ciência, né? Ela conhecia os estudos do corpo. A outra mulher, né, que também é da família do profeta, é a sua última mulher, a Aisha. Inclusive, quando ele morre, quando o profeta Maomé morre, ela assume, né, ela continua a propagar o conhecimento dele, né? Ela vai continuar a sua obra. Depois é interrompida. Depois nós temos a terceira mulher,
que é a neta do profeta, que quando acontece a tragédia de Karbala, a guerra civil no Islã, a primeira guerra civil no Islã, a segunda guerra civil no Islã, e que um dos netos do profeta Hussein ele é decapitado, é uma tragédia terrível. Ela é feita prisioneira, ela é levada do Iraque, né, de Kufa até de Karbala até no Iraque até a Síria em Damasco, e ela enfrenta com seu discurso, né, ela tinha um grande domínio da palavra, do poder, e ela ela faz um discurso contra o opressor. Então é uma mulher enfrentando o opressor. Eu estou até escrevendo um artigo sobre ela. E com a morte, como foi uma guerra civil que vários homens morreram, ela ficou encarregada de passar o conhecimento sobre o Islã para as crianças que sobreviveram. Então, a gente vê aí esse protagonismo em relação à educação na mão dessas mulheres, totalmente diferente do que se prega em alguns países, né, de alguns grupos religiosos. O direito ao trabalho, né, ela pode trabalhar, exercer a mesma função do homem, sem contar também o direito de dispor dos seus bens sem a interferência de nenhum tutor, como pai, marido, né? Então, o Islã garante, por exemplo, a mulher ela fica viúva, ela tem direito, se ela não tiver filhos, um percentual dessa herança do marido vai para a família do marido, o outro percentual, ela faz uma divisão para ela. Se ela tiver filhos, a família do marido não herda nada, e assim ela e os filhos. A ponto, inclusive, né, isso é uma prática pré-islâmica, porque a própria primeira mulher do profeta Maomé, Khadija, ela era uma viúva, rica, mercadora, ela trabalhava, né, ela tinha os seus negócios, era uma empreendedora, usando um termo contemporâneo, e em pleno século VII. Então, tudo isso aí para apontar para vocês, né, para ajudar a ir desconstruindo isso, muitas vezes, que a mídia, né, ou alguma leitura equivocada do Islã provoca. E aí, ainda, né, tem muita gente que fala assim, a mulher não pode escolher o seu marido. Onde é que está no Alcorão? Não está, né? Como qualquer tempo histórico, isso nós sabemos, basta ver a novela das 6 na Rede Globo, os casamentos eram acordos. Isso vai acontecer no mundo inteiro, em qualquer cultura. O Islã também vai ter esses acordos, né? Mas, não, quer dizer, o Islã não. Essa comunidade, ela pode querer, uma família pode querer fazer esse acordo, mas no livro sagrado ou nos hadiths do profeta, ou na Sharia, nada diz que a mulher não pode escolher o seu marido, né? A questão do prazer sexual é uma coisa que eu também gosto de falar nela, por quê? O Islã, ao contrário do cristianismo, né, das religiões judaicas cristãs, no cristianismo, a mulher ela é para a concepção da vida. O sexo é apenas para esse fim. No Islã, não. O Islã tem tanto é que a apresentação de Adão e Eva, né, no paraíso, eles são expulsos. Primeiro, eles são expulsos porque eles desobedecem a Deus, né, e seguem o que Lúcifer pede, mas em nenhum momento fala nessa questão do pecado original. Não se conta essa história do pecado original no Alcorão. É obrigação do homem dar prazer à mulher. Existem até alguns autores do período abássida, inclusive, né, Fazawi, por exemplo, que vai escrever um próprio Kama Sutra do Islã, né? Então, eles estão ligados a essa questão do prazer corporal para a libertação espiritual. Vai um pouco, né, dialoga um pouco com o hinduísmo. Ele garante o direito ao divórcio, a mulher pode pedir o divórcio, aí vai caber ao juiz analisar. E o direito à herança, que eu já falei também para vocês. Bom, e nessa questão dos gêneros, ainda dentro do próprio Islã,
eu coloco aqui para você. Tem até uma surata, né, um capítulo do Islã dedicado às mulheres e aos direitos das mulheres. E aí ele coloca: os homens são os protetores das mulheres porque Deus dotou uns com mais força do que as outras, e pelo seu sustento, do seu pecúlio. Aí tem uma questão muito clara. A obrigação do homem é ser o provedor. Isso é uma questão que está lá, mas isso também, mas não exclui a mulher de trabalhar, né, de exercer sua função. As boas esposas são as devotas que guardam, na ausência, o segredo que Deus ordenou que fosse guardado, que é o sexo. Então, elas, na ausência do marido, se ele está fora, ela tem que se guardar. Quanto àquelas de quem suspeita de deslealdade, admoestai-as a primeira vez, abandonai os seus leitos na segunda e castigai-as na terceira. E esse castigo é o divórcio. Então, se a mulher trair o marido, ele pode, né, ele vai advertir, não dormir mais com ela, e, no final, ele pode... E aí, esse castigar que é o grande problema, porque abre possibilidade para a violência doméstica. E aí tem uma autora que eu gosto muito, que é a Fátima Mernissi, que ela diz que há passagens claramente manipuladas no Alcorão sobre isso, né, que foram manipuladas em relação a essa função das mulheres, né? E aí nós vamos ter, né, aí eu dou um pulo aqui, né, no século XX, e aí nós vamos falar desse feminismo no mundo árabe. Então, como eu falei para vocês, né, há uma adequação de agenda de acordo com cada país. A partir da Primavera Árabe, o movimento, na maior parte dos países, ele ganha uma força maior. Desculpa. Há uma... Bom, há uma luta social para essa igualdade de gênero, né? Combate a todas as formas de injustiça e discriminação contra as mulheres e luta para traçar novas leis que possam salvaguardar os ganhos políticos e sociais. E aí tem uma questão também que a gente está falando agora em feminismo, independentemente da religião. Então, essa lei, então, quando eu mostrei para vocês como o Islã vê as mulheres, é para vocês entenderem como a Sharia, em alguns países, como a Arábia Saudita, esse sempre vai ser o meu exemplo de Islã radical, mais radical, né, uma leitura mais radical do Alcorão, em contraponto com países como o Líbano, que tem uma constituição que vai atender aos dois grupos religiosos, aos cristãos e aos muçulmanos. E aí vai depender, depois, né, numa situação de litígio, quem vai arbitrar é o Tribunal Civil, nada disso no caso do Líbano. Então, essas agendas no mundo árabe, elas acabam ganhando mais força com a democratização de alguns países. Na Síria, ela vai por um outro caminho. Na Síria, ela estava a pleno vapor até a Guerra Civil, aí veio a Guerra Civil, inclusive a pauta síria estava muito mais avançada do que a pauta libanesa, por exemplo, o Congresso Sírio tinha uma representatividade maior de mulheres, a representatividade nos ministérios era maior, no corpo diplomático também, em relação ao Líbano, né? Havia uma robusta presença das mulheres. A Guerra Civil dá um freio nisso, mas de uns tempos para cá eles estão retomando. Tá? Bom, e aí temos o feminismo islâmico, né? O que vem a ser esse feminismo islâmico nos países árabes, né? É uma leitura do Alcorão numa perspectiva feminina. E aí nós vamos ter várias teóricas, a Fátima Mernissi, a Sabah Mahmoud, então nós vamos ter algumas mulheres que vão fazer essa interpretação. A própria Fátima Mernissi, ela fala, né, ela explicita, ela tem um livro chamado Islam and Democracy, né, Islã e Democracia, que ela faz esse diálogo da democracia ocidental com o Islã, mas esses países eles estão pedindo a igualdade de gênero e justiça, a separação da religião do Estado, em países
que são regidos pela Sharia, todas elas rejeitam, né, o ortodoxismo islâmico, direitos complementares variando de acordo com o país. E a proposta, a releitura e reinterpretação do Islã e a distinção entre Sharia e a Fiqh, que é a jurisprudência. No Islã existem 5 escolas de jurisprudência, 5 interpretações, no mínimo 5 interpretações do Alcorão. Então, vocês verem que a coisa é bem complicada. Bom, e aí aqui eu fiz um levantamento do Banco Mundial que coloca a representação feminina no parlamento dos países árabes, são dados de 2020. Né? Em 2018, os Emirados tinham 14% do parlamento ocupado por mulheres, hoje os Emirados têm 50%. Né? A Síria caiu em função da guerra civil, ela está se reestruturando. Aliás, a Síria tinha caído, aí subiu em 18%, continua a subir. O Líbano tem 5%. Eu sempre falei para vocês, né, que é um dos países, eu não gosto dessa expressão, mais ocidentalizado, não existe essa de país mais ocidentalizado, no final todo mundo é oriental. Né? E eu não coloquei o Iêmen tem 0%. Agora, caso curioso é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita destina 20% do sistema parlamentar para as mulheres ocuparem, né? O que dá o equivalente a 30 cadeiras. Não tem 30 cadeiras ocupadas, acho que são 6 parlamentares. Então, ainda também é uma coisa ter no papel e outra coisa ser a prática. Bom, e aí nós temos as conquistas. Eu estou indo muito rápido? Não, né? Está tudo bem? Tá rápido, gente? Tá tudo bem? Eu acho que está tudo certo, né? Vamos embora. Qualquer coisa, vocês falem que eu boto o pé no freio. E aí nós vamos ter, em 2011, todo mundo acompanhou, acredito que vocês não, deviam ser muito novos, mas em 2011 acontecem as ruas árabes, né, chamada Primavera Árabe. Eu até brinco com os meus colegas do GEPOM, eu sempre digo que são as ruas, porque primavera, para mim, claro que historicamente se justifica, mas eu prefiro o termo ruas árabes. E essas ruas, elas vêm, né, um sopro de liberdade, né? Um sopro de democracia. A gente sabe, né? O que eu estou apresentando aqui, eu não estou me eximindo de dizer assim, sempre foram países muito... Né, todo mundo era feliz e dançava de rodinha em torno da fogueira. Não é isso, né? O mundo árabe tem um traço que é o autoritarismo, né? É um perfil que eles têm, o poder sempre ligado às questões autoritárias. A democracia é um termo que eles não gostam muito de usar. São sempre os governos chegando, sempre os poderes sendo ocupados por sucessivos golpes, mas as ruas árabes, em 2011, começa em 2010, final de 2010, na Tunísia, quando esqueci agora o nome dele, um personagem, né, que entra na história, ele ateia fogo no corpo em sinal de protesto. Na verdade, eles tinham levado, ele estava desempregado, estava vendendo numa banquinha, levaram a banquinha dele, ele ficou revoltado, ateou fogo no corpo. E aí, professora, acho que é Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, exatamente. Eu sabia que eu estava na dúvida se era Buzai ou Bouazizi. Bouazizi, ele ateia esse fogo. Então, e a partir daí, as ruas ganham. E a Tunísia, num primeiro momento, teve um sucesso, né, muito grande, sobretudo porque era um país, né, que a sociedade civil era muito mais organizada, as instituições eram mais organizadas, então a Primavera Árabe teve sucesso até o meio desse ano, que aí tem uma reviravolta, mas eu não vou entrar aqui nesse momento, nesse assunto. Mas o que nós temos aqui é que na Tunísia nós vamos ter
que Tunísia, né, é encontrada na Primavera Árabe, em 2011. Uma população com maior número de percentual de mulheres, né, 50%, 51%. Né? Por ter sido um país de uma dominação francesa, né, até a década de 60, só se falava francês na Tunísia, essa burguesia é muito afrancesada e muito em contato com os movimentos ocidentais. Então, a situação colonial da Tunísia, nesse momento, né, para o feminismo, ela permitiu que houvesse mais avanços para a pauta feminina do que os outros países árabes. Então, a Tunísia conquista o direito, as mulheres conquistam o direito ao voto na década de 50, em 57, né? E a Primavera Árabe dá um impulso maior. Lembrando, na Tunísia, as mulheres estudavam, as mulheres trabalhavam, nunca houve uma exclusão delas desse corpo social, elas sempre foram muito ativas, principalmente as mulheres da burguesia. Lembrando, né, que a gente, quando está falando sobre mulheres, nós também devemos nos perguntar de que mulheres estamos falando, né? Porque nós vamos ter, no caso dos países, de todos os países árabes, as mulheres nas zonas rurais, elas não têm acesso à educação, elas sofrem violência doméstica mais explícita, legitimada por uma leitura equivocada do Islã. Mas quando eu falo, né, nessas mulheres alfabetizadas, o único país, vou falar de novo, que as classes populares, você não tem. São dois países que o índice de analfabetismo é quase zero. É no Líbano e na Síria. Né? A participação feminina na vida social, na vida política da Síria, falei já, do Líbano é grande em todos os níveis da sociedade. Né? Desde as mulheres. Não existe analfabetismo, né? Não existem mulheres analfabetas. Elas podem não ter uma escolaridade avançada, mas todas serão letradas, ou, né, uma minoria que não será. Né? É em torno de 1% no Líbano. Na Síria, até a guerra civil era zero, a guerra 0%. A guerra civil mudou esse quadro. Bom, e aí nós vamos ter na Tunísia a Primavera Árabe, essa revolta. As mulheres participam, inclusive em todos os movimentos, as mulheres são ativas, em todos os países, as mulheres são muito ativas, e em 2014 a Constituição, né, legitima uma conquista feminina de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. É um direito assegurado pela Constituição tunisiana. Em 2001, né, a gente vê que 4.000 mulheres concorreram ao parlamento, 61 venceram, o mesmo número em 2014. Eu não peguei ainda os dados desse ano, e tem os 30 dias, elas conquistam os 30 dias de licença maternidade, e mais, permitem casamentos interreligiosos, coisa que nem no Líbano se permite. Para vocês terem uma ideia, no Líbano não existe casamento civil, né? O casamento é religioso, e só com pessoas da mesma religião, porque a estrutura do Estado é confessional. Na Síria, os casamentos interreligiosos são reconhecidos civilmente. Na Tunísia, até 2017, não eram, eles passam a ser. Porém, é um país que, ainda assim, tem um alto índice de violência contra a mulher, principalmente contra a mulher do campo. Né? Foi a que eu falo aqui. Né? Quem são essas mulheres do campo? Nós temos, né, na área rural, 40% dessas mulheres não são alfabetizadas, elas enfrentam problemas de saúde sério, não existe ainda, ou é muito precário, um serviço de saúde gratuito. 300.000 mulheres vivem na área rural, ou seja, elas não têm uma identidade, e aí elas não têm uma carteira de identidade, com isso elas são excluídas de toda a sociedade, ou seja, elas são invisíveis, e justamente por questões religiosas, as leis de proteção são raramente usadas. O Egito, né, eu estou usando aqui a ordem que os países foram acontecendo a primavera, né, é o segundo país, né, vai colocar o Mubarak, vai
tirar o Mubarak do poder. As mulheres têm uma grande participação, mas a gente denuncia também, no Egito, a violência sexual contra as mulheres durante os protestos na Praça Tahrir. Ficaram conhecidos essas violências, os estupros coletivos que aconteciam, e chama a atenção quando acontece, aí o Mubarak é derrotado, né, se instala um governo provisório, eleições, o primeiro governo democrático, com a Irmandade Muçulmana no poder, que é um partido, né, o Partido da Irmandade Muçulmana vence as eleições, que é um partido mais antigo, melhor bem estruturado, porém um partido do Islã político, muito radical, com uma leitura muito radical em relação ao Islã, e nesse comitê da Constituição, as mulheres são excluídas, né? Nesse primeiro momento, do primeiro governo do Musri. Agora não, já tem, e quando ele assume, ele só coloca 2 ministras no poder para mostrar, né, a diversidade, enfim. No Egito, é o direito onde as mulheres têm seus direitos menos respeitados, né? E aí nós temos, já foi denunciado na ONU, né? E aqui eu coloco, né? Em cada 3 mulheres, 2 sofrem algum tipo de violência em casa ou no trabalho. Tem até um filme chamado 678, Cairo 678, que é a história de 3 mulheres no Cairo, né? Como elas são assediadas, o assédio, né? Atualmente já está mudando, né? As redes sociais, elas realmente trouxeram trouxeram os novos hábitos. Então, já existem coletivos, já existem perfis de denúncia, então isso já está também chamando a atenção. E 37% dessas mulheres são analfabetas. Então, isso também chama a atenção a questão da escolaridade, é fundamental a gente o tempo todo falar nisso. E aí tem o paradoxo, porque, ao mesmo tempo, o Egito hoje é isso que nós vimos, né? O Egito ele é um país no século XX de vanguarda para vários movimentos, para as mulheres. Então, o cinema no mundo árabe ele praticamente nasce no Egito. E as primeiras produtoras eram mulheres, né? As grandes produtoras eram mulheres. Vamos ter na música, participação feminina da música, que é uma participação feminina com a política. Vamos ter escritoras, enfim. Então, tanto é que ainda, vejam vocês, né, no início do século XX, né, tem uma publicação que fala sobre a emancipação da mulher. E tem uma outra revista, né, Alice Gales, que é uma revista só voltada para mulheres. Então, nós vamos ter, os primeiros movimentos datam do final do século XX, lembrando que, assim como a Tunísia teve a presença francesa, o Egito vai ter uma forte presença inglesa, então essa situação colonial também permite essa visão mais, vamos assim dizer, mais europeizada, mais ocidentalizada, mais uma consciência maior em relação às questões de gênero. Bom, e aí nós temos a Arábia Saudita, que é o país mais fechado, é o país onde as mulheres não podem andar sem o niqab, que se andarem sem niqab são proibidas são proibidas, não, elas podem sofrer algum tipo de punição, né? Elas estudam, mas estamos falando das mulheres da realeza, né? Nem todas as mulheres têm acesso à educação. Já expliquei a questão da representatividade, né? 44% dessas mulheres fazem parte da população, e as mulheres elas são proibidas de sair de casa, de viajar fora do país, de estudar, casar, e sem o consentimento do marido. Hoje já se implantam algumas mudanças, não sei até que página vão essas mudanças. Elas não podem abrir contas em bancos individual, tem que ser uma conta conjunta com o homem. Elas não podem cursar cursos, né, em faculdade com chamada de perfil masculino,
Então, faculdade de engenharia, faculdade de ciências políticas, faculdade onde depois de elas formadas terão obrigatoriamente a ter contato com homens, elas não podem cursar, né? As meninas não podem fazer educação física. Tem até um filme que eu indico para vocês, Wajda. No final eu coloco alguns filmes para vocês verem, que é o cotidiano de uma menina na Arábia Saudita, que ela queria comprar uma bicicleta, né? E tem toda uma história que fala dessa condição, né? Ela está até na escola dela, ela ri, aí a professora fala assim, por que você está rindo? Meninas não podem rir do nada, né? Então, se apontam, denunciam algumas questões ali, e são escolas separadas para homens e para as mulheres. Hoje, elas já têm o direito a uma identidade própria, né? Obviamente que os casamentos interreligiosos não são permitidos, né? Casamentos forçados, em tese, não são mais permitidos, mas a pergunta é quem é que vai dizer que está casando, né? Porque tem uma questão cultural, né? Uma coisa é a lei, outra coisa é a questão cultural. E hoje elas já podem votar em eleições municipais, já podem dirigir, desde que tenham lá todos os requisitos. Então, elas estão num caminho, né, com o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que é um dos maiores sanguinários do planeta, né, que matou, né, mandou matar um jornalista dentro da sua embaixada, né, na Turquia, mas ele faz o jogo, né, eu sou soft. Bom, e como é que é essa luta feminista na Arábia Saudita, né? Essa é a Loujaina Al-Talul, que é uma ativista, ela foi posta em liberdade no início desse ano. Ela foi presa porque ela pedia, né, exigia, estava numa manifestação, era uma ativista. Gente, desculpa, eu moro perto de um corpo de bombeiro, aí de vez em quando passa isso. Não sei se vocês estão ouvindo. Sim, tranquilo, acontece. O meu colega de Japão, o Heitor, ele mora perto do aeroporto, aí de vez em quando passa um avião. Bom, o negócio está feio, porque está saindo tudo que é carro. Olha que eu estou no 15º andar. Bom, ela é presa em 2014 porque estava dirigindo, e ela não podia dirigir, mulheres não podem dirigir sozinhas, inclusive. Aliás, tem uma série Netflix chamada A Morte do Patriarca, ela é furada, né? Toda a representação que elas fazem das mulheres é mentirosa. Né? A mulher ali dirige, entra sozinha num carro com um rapaz que ela não é da família, elas vão para os bares sozinhas, andam sem hijab. A Arábia Saudita né, tipo assim, né, a MBS Zolândia, né? Tem aqui a Bozolândia, lá tem a MBS Lândia. Enfim, então, existe a Disneylândia. E aí ia ser bom, enfim, voltando aqui. E aí, Então, em 2018, elas conquistam o direito a dirigir, mas a Lujum continua presa. A Loujaina, ela continua presa, ela vai ser torturada, a família dela denuncia à ONU, né, a Michelle Bachelet, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos, ela é denunciada, a Arábia Saudita é denunciada, aliás, a Arábia Saudita é sempre denunciada, né, ferir todos os direitos, né, humanos, e a menina é posta em liberdade, mas ela não pode dar entrevista. E a família está tratando de tirá-la da Arábia Saudita agora. Até a Arafa Mohamed El-Kunun, né, que é uma moça que ela conseguiu sair da Arábia Saudita, porque ela foi presa porque fez uma postagem nas redes sociais, e aí ela foi denunciando a questão feminina na Arábia Saudita. Ela é presa, mas ela conseguiu, ela não é presa, ela consegue fugir com a ajuda da família, e atualmente, se eu não me engano, ela está no Canadá. E a gente fala pouco da Palestina, né? Mas a Palestina, ela também tem essas mulheres nessas zonas de conflito, são mulheres que sofrem violência sexual,
são mulheres, né, que correm riscos permanentemente, né? Elas também participam de grupos de resistência contra a colonização israelense. Então, nós temos que olhar para elas. Então, a ONU ela reconhece, né, que existe inclusive uma resolução da ONU, se eu não me engano, que trata dessa questão. E são mulheres que estão ligadas à questão do nacionalismo, à sua identidade. Então, a pauta delas não é a pauta dos mesmos direitos. Como elas estão nessa região de conflito, elas vão para as manifestações, elas lutam nos grupos de resistência. Então, é um outro tipo de reivindicação em nome de um nacionalismo, em nome de uma independência. E aqui a gente tem o Líbano, né? Como eu falei para vocês, é um país multiconfessional. Hoje tem uma divisão meio a meio, depois da Guerra Civil, entre as religiões, e atualmente está um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque a diáspora, né, com a questão da crise libanesa econômica no último ano, a debandada de libaneses é muito grande, então nós não temos precisão. Mas quais são as questões das mulheres do Líbano hoje, né? Ela, em qualquer situação, o patrimônio é dela e do marido. Isso aí, no Líbano, serve para as duas religiões, né? É uma constituição para os dois grandes grupos religiosos, para cristãos e para muçulmanos. Em 2019, esteve aqui no Brasil a filha do presidente da República Libanesa, a senhora Claudine On, com quem eu estive, e ela é presidente da Comissão de Direitos das Mulheres Árabes no Líbano. Ela tem uma pauta muito interessante. Ela conseguiu, por exemplo, uma coisa que ela falou que em 2019 tinha sido uma conquista, ela tinha conseguido instalar canais, tipo assim, um disque denúncia contra a violência, mas esbarra num problema muito grande, como aqui acontece, as mulheres normalmente não vão e falam. Mas há uma política pública voltada para isso. E aí nós temos, né, essa questão do patrimônio. Por que existe? Porque tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos, se o patrimônio é do marido, se a mulher for embora, é dele. Né? Mesmo que eles tenham trabalhado juntos para ter aquilo juntos, então, em caso de separação, ela não teria direito ao patrimônio. E essa lei ela já veio mudando alguma coisa, né? Porém, por outro lado, a mulher não pode, né, conceder a cidadania para os filhos, se ela se casar com algum estrangeiro. Mesmo que esse estrangeiro, quem é o estrangeiro? É o sírio, é o palestino, é o iraquiano, é o francês, é o brasileiro. Então, se o pai é libanês, ele dá direito, né? É o pater, tem um nome aí no direito. Ele tem o direito de passar a nacionalidade para o filho. A mãe já não tem. Então, hoje, isso é uma pauta que as mulheres no Líbano querem mudar. Inclusive, é uma pauta na Síria também, né? Hoje, a partilha da herança, né, seja em separação, seja em viuvez, seja em separação, independentemente da religião, ela sempre é inferior à do homem. Mas pode acontecer de haver um consenso e que tudo bem, fica meio a meio, ou fica com tudo, ou não fica com nada. Isso pode haver esse consenso, mas a lei é essa. Não importando a confissão religiosa, porque no Islã é claro, em caso de separação, a criança fica com a mãe, se for menino, até os 5 anos de idade, e a menina até os 7, ou o contrário. E no Líbano e no cristianismo não tem nada, nenhuma norma dessa. No Líbano, não importa a confissão religiosa, separou a guarda do pai. Pode acontecer de ter um consenso, é outra conversa, né? Ela também, se ela optar pelo divórcio, ela perde a guarda dos filhos, ela perde o direito ao bem, ela perde tudo. Se ela pedir, ela não tem nem a chance
de lutar na justiça. Se o marido separar, ela pode buscar seus direitos na justiça e se chegar a um consenso, né? Se ela, por acaso, for solteira, assim, a possibilidade de ser mãe solteira no Líbano é quase zero, né? Se ela engravidar, ela vai ter que dar, né? Ela não pode dar o nome ao filho, fica um filho sem identidade, né? As situações de adultério ainda permite o crime de honra. No Brasil, até há pouco tempo também, né? E no mercado do trabalho, isso é uma questão geral, né? Assim como no Brasil, ela ganha menos do que os homens. A participação na vida política ela tem aumentado gradativamente, né? A última eleição foi em 2018, não sabemos quando será a outra, ela já está tecido, lá não foi, mas as mulheres estão aumentando a sua participação no parlamento libanês. Uma pauta feminina também em todos os países árabes é a questão da idade mínima, né? E aí, dependendo, se for um país regido no Líbano, né, se for um país regido pela Sharia, pela lei islâmica, a partir do momento que a menina entra na puberdade, ela pode se casar. Mas, no Líbano, independentemente da religião, eles conseguiram mudar para 18 anos, o Estado impõe uma idade mínima de 18 anos, mas os grupos religiosos ainda não, eles têm a liberdade de, em nome do grupo religioso, se casar. Então, no caso dos xiitas, as meninas com 9 anos podem se casar com autorização da família. Isso não acontece, tá, gente? A probabilidade é 0,000,1%. Os drusos com 15 anos, mas com autorização, e as demais muçulmanas a partir da puberdade, 12, 13. Mas a idade média de casamento hoje para os dois grupos religiosos, ela está entre os 16 e 18 anos. Tá? No Iêmen não tem idade mínima, né? Mas o compromisso da consumação só apenas 15 anos, e aí é uma mentira, porque tem um filme chamado Nujum, casada, 10 anos, casada, divorciada, que eu indico também para vocês. Então, aqui tem a questão da idade mínima, que é uma pauta. O direito ao trabalho, né? Então, no caso do Egito, a mulher trabalha desde que não prejudique a família, vai se entender isso. No Iêmen, direito ao trabalho e ao estudo são garantidos, mas não são obrigatórios. Na Arábia Saudita, a mulher trabalha só com autorização do marido. Na Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, Palestina, né, que é a Gaza, Cisjordânia e Egito sem problema. A questão do divórcio, né, para as mulheres, né? Então, no caso do Líbano, nós vimos que depende da religião. No caso do Egito, a mulher pode pedir, mas só em caso de poligamia do marido. Aí ela não devolve o dote, porque quando se casa é dado um dote para ela. No caso do Egito, se ela se casar novamente, ela perde a guarda dos filhos, se estiverem nessa idade, né? E a mulher, o homem, quando se separa, não é obrigado a dizer por que está se separando, mas a mulher é. E a gente já é o patrilinear, que eu estava tentando, já falei aqui, né, do caso da nacionalidade. No caso do Egito, a mulher só pode dar nacionalidade para o seu filho se o pai for apátrida. No Líbano, se o pai, se a mãe for viúva. No Líbano e na Síria, se a mãe for solteira. E ainda na Jordânia não tem nada definido. Então, isso é um panorama rápido, acredito que estou vendo aqui que tem algumas perguntas, e eu quero convidar vocês a fazerem esse curso do GEPOM, que eu começo no dia 11 de outubro, falando sobre a Fátima Mernissi, que faz a questão do feminino nessas 3 autoras. A Fátima Mernissi, ela vai, né, falar na questão do feminismo islâmico, na manipulação dos textos sagrados em prol dos homens. A Siad Jabbar a argelina, vai ser a primeira muçulmana, ou talvez até a única, que ocupou, ela faleceu em 2015, ocupou uma cadeira na Academia Francesa de Letras, né? Ambas escrevem em francês,
a libanesa Jumana Haddad, que vai também ter um olhar em relação à desconstrução dessa Sherazade que todo mundo idealiza. Então, todos estão convidados. Quem se apresentar pela Unifap, a gente dá um carinho especial aí para vocês. E aqui tem alguns filmes que eu falei ao longo, né? Daqui eu vou enviar esse slide para a Ioneida, e se ela quiser usar com vocês, fica à vontade, tá? E aqui é a minha bibliografia. E aí eu encerro, não sei se eu fui rápida, mas a gente volta em algum ponto que não tenha ficado claro.